Você provavelmente já viu um pombo caminhando pelas ruas da cidade e imaginou que todas as espécies fossem praticamente iguais. Mas a natureza reserva uma surpresa extraordinária. Em florestas tropicais, ilhas remotas e montanhas praticamente intocadas vivem pombos que parecem ter saído de um mundo de fantasia. Alguns exibem plumagens metálicas que refletem a luz como pedras preciosas, outros possuem cores tão intensas que lembram papagaios exóticos, enquanto certas espécies carregam penas delicadas que parecem verdadeiras obras de arte esculpidas pela própria evolução. Muitas dessas aves são tão raras que poucas pessoas tiveram o privilégio de observá-las em liberdade, e algumas só habitam pequenas regiões isoladas do planeta. Além da beleza impressionante, elas desempenham um papel essencial na manutenção das florestas, espalhando sementes e ajudando a preservar ecossistemas inteiros. Prepare-se para conhecer espécies capazes de desafiar tudo o que você imaginava sobre os pombos. A cada nova ave desta lista, você descobrirá cores, comportamentos e curiosidades ainda mais surpreendentes. E talvez, ao final deste vídeo, nunca mais olhe para um pombo da mesma forma. Pombo-fruta vampou. O pombo-fruta vampou é uma das aves mais deslumbrantes das florestas da Austrália e da Papua Nova Guiné. Sua plumagem reúne uma combinação extraordinária de cores intensas que parecem ter sido pintadas à mão pela natureza. O peito apresenta um tom roxo profundo, as asas exibem um verde vibrante e o ventre dourado completa um contraste simplesmente espetacular. Com aproximadamente 45 centímetros de comprimento, é um dos maiores pombos frugívoros do mundo, rivalizando em tamanho com pequenas aves de rapina. Apesar da aparência exuberante, trata-se de uma ave tranquila que passa grande parte do tempo percorrendo as copas das árvores em busca de figos e outras frutas maduras. Seu canto grave e repetitivo ecoa pela floresta e ajuda outros indivíduos a manter contato em meio à vegetação densa. Muito além da beleza, o vampou exerce uma função indispensável para o equilíbrio ambiental, pois dispersa sementes por longas distâncias, contribuindo diretamente para o nascimento de novas árvores e para a regeneração das florestas tropicais. É um exemplo perfeito de como elegância e importância ecológica caminham lado a lado. Pombo azul camoro. Entre as joias escondidas das florestas insulares está o elegante pombo azul camoro. Ela ostenta uma mistura aveludada de cores que parecem perfeitas demais para serem reais. Sua barriga brilha em azul-violeta. Seus flancos cintilam em um tom verde-água e ao redor do pescoço apenas branco-prateadas que reluzem quando a luz do sol atravessa a copa das árvores. Some a isso seus olhos vermelho-rubi e você terá uma das pombas mais elegantes. Diferentemente dos pombos urbanos, o camoro prefere uma vida discreta entre as copas das árvores, onde se desloca silenciosamente em busca de frutos maduros. Sua natureza reservada faz com que seja observado com pouca frequência, aumentando ainda mais o fascínio em torno da espécie. Em algumas comunidades locais, esse pombo é considerado um símbolo de serenidade e equilíbrio, tornando-se parte da cultura das ilhas onde vive. Além do espetáculo visual proporcionado por sua plumagem, desempenha um importante papel na dispersão de sementes, ajudando a manter a diversidade vegetal dos ambientes tropicais que habita. É uma ave que demonstra como a natureza pode combinar delicadeza, beleza e eficiência em um único ser. Pombo verde africano. À primeira vista, muitas pessoas acreditam estar observando um papagaio, mas trata-se de um dos pombos mais coloridos da África. O pombo verde africano possui plumagem predominantemente verde-oliva, enriquecida por ombros em tom bordô e pernas alaranjadas que tornam sua aparência ainda mais marcante. Vive em bandos nas florestas da África subsaariana, onde percorre as árvores em busca de figos e diversas frutas silvestres. Sua habilidade para se alimentar chama atenção, pois frequentemente se pendura de cabeça para baixo nos galhos para alcançar frutos que outras aves dificilmente conseguiriam acessar. Seu sistema digestivo também é surpreendente, permitindo consumir algumas frutas inadequadas para muitas outras espécies. Ao transportar sementes por grandes distâncias, contribui significativamente para a renovação natural das florestas. Em diversas regiões africanas, sua presença durante a frutificação das figueiras é considerada um excelente sinal para a abundância da vegetação. Sua beleza exuberante e sua importância ecológica fazem dessa espécie uma das mais notáveis representantes da fauna africana. Pomba terrestre de peito branco. Nas florestas densas das Filipinas, Indonésia e Papua Nova Guiné vive uma ave que prefere caminhar discretamente pelo chão em vez de permanecer nas árvores. A pomba terrestre de peito branco destaca-se pelo belo contraste entre o peito totalmente branco e as asas escuras,
formando uma combinação elegante e facilmente reconhecível. Extremamente cautelosa, costuma permanecer escondida sob a vegetação, tornando sua observação um verdadeiro desafio até mesmo para pesquisadores experientes. Muitas informações sobre seus hábitos foram obtidas graças ao uso de câmeras instaladas na floresta. Sua alimentação inclui sementes, pequenos frutos caídos e insetos, desempenhando um importante papel tanto na dispersão de sementes quanto no controle de pequenos invertebrados. Em algumas tradições locais, essa ave é associada aos antigos espíritos da floresta devido ao seu comportamento silencioso e à raridade com que aparece diante das pessoas. Infelizmente, a destruição do habitat representa uma ameaça crescente, tornando sua conservação essencial para preservar a rica biodiversidade dessas florestas tropicais. Pombo imperial malhado. Poucas aves produzem um espetáculo tão elegante quanto o pombo imperial malhado quando grandes bandos cruzam o céu. Sua plumagem predominantemente branca, combinada com as pontas negras das asas, cria um contraste impressionante que lembra blocos de mármore em movimento. Distribuído pelo Sudeste Asiático e pelo norte da Austrália, esse pombo realiza deslocamentos entre diferentes ilhas em busca de árvores carregadas de frutos, tornando-se um importante dispersor de sementes em regiões insulares. Ao longo da história, também conquistou grande valor cultural. Em diversas comunidades, é associado à paz, prosperidade e espiritualidade, sendo retratado em cerimônias tradicionais e manifestações culturais. Durante a Segunda Guerra Mundial, chegou a simbolizar esperança para muitos soldados australianos. Atualmente, diversas iniciativas de conservação trabalham para proteger suas áreas de reprodução, onde milhares de indivíduos podem se reunir simultaneamente, formando um dos mais belos espetáculos da avifauna mundial. Pombo da montanha de Seram. Escondido entre as montanhas cobertas por neblina da ilha de Seram, na Indonésia, vive um dos pombos mais raros e misteriosos do planeta. O pombo da montanha de Seram encanta pela delicadeza de sua plumagem, que combina suaves tons rosados no peito com ventre em vinho profundo, formando uma aparência elegante e sofisticada. Seus olhos, que podem variar entre o vermelho intenso e o amarelo brilhante, tornam seu olhar ainda mais marcante. Durante muitos anos, essa ave permaneceu praticamente desconhecida pela ciência e somente em 2007 foi oficialmente reconhecida como uma espécie distinta, revelando que a natureza ainda guarda inúmeros segredos. Habitando regiões montanhosas de difícil acesso, costuma aparecer em pequenos grupos ao amanhecer, quando percorre silenciosamente a floresta em busca de frutos silvestres. Sua raridade faz com que cada registro seja extremamente valioso para pesquisadores e observadores de aves. Mais do que um símbolo da biodiversidade da Indonésia, essa espécie demonstra como ambientes isolados podem preservar verdadeiras preciosidades da evolução. Pombo de olho amarelo. Na pequena ilha africana de São Tomé vive uma ave tão rara que, durante muitos anos, quase não existiam registros fotográficos dela na natureza. O pombo de olho amarelo apresenta uma plumagem elegante, com cabeça em tom cinza, corpo vinho decorado por discretas manchas brancas e detalhes amarelos no bico e nas pernas, criando uma combinação única entre os pombos do mundo. Restrito às florestas úmidas e montanhosas da ilha, ele depende diretamente da preservação desse ambiente para sobreviver. Alimentando-se principalmente de frutos nativos, desempenha um papel fundamental na dispersão das sementes das árvores exclusivas da região, contribuindo para a manutenção de um ecossistema encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Justamente por possuir uma distribuição tão limitada, qualquer alteração em seu habitat representa um grande desafio para sua sobrevivência. Hoje, essa espécie tornou-se um símbolo da riqueza natural de São Tomé e reforça a importância da conservação das ilhas oceânicas, que frequentemente abrigam animais únicos e extremamente vulneráveis. Pombo bronzeado. À primeira vista, o pombo bronzeado pode parecer apenas mais uma ave comum da paisagem australiana. No entanto, basta um raio de sol atingir suas asas para revelar um espetáculo inesperado. Sua plumagem exibe reflexos metálicos em tons de bronze, verde e violeta que mudam conforme o ângulo da luz, criando um brilho semelhante ao de pedras preciosas polidas. Essa característica faz com que seja uma das espécies mais apreciadas por fotógrafos e observadores de aves. Distribuído por praticamente toda a Austrália, consegue viver em uma enorme variedade de ambientes, desde áreas costeiras até regiões áridas do interior, demonstrando uma notável capacidade de adaptação. Apesar de discreto, permanece constantemente atento ao ambiente, deslocando-se pelo solo em busca de sementes e pequenos vegetais. Sua elegância está justamente na simplicidade, provando que algumas das maiores belezas da natureza não dependem de cores extravagantes, mas sim da forma como a luz transforma cada detalhe de suas penas.
Pombo do deserto. Nos vastos desertos australianos habita uma ave que chama atenção por seu visual inconfundível. O pombo do deserto possui uma plumagem em tons de areia que se mistura perfeitamente ao ambiente seco, oferecendo excelente camuflagem contra predadores. Porém, o detalhe que realmente impressiona é sua longa e fina crista, formada por penas eretas que lembram uma pequena lança ou até um pente estilizado. Essa característica confere à ave uma aparência elegante e bastante diferente dos pombos tradicionais. Geralmente encontrado em pequenos grupos próximos a formações rochosas e fontes de água, ele percorre o solo em busca de sementes e pequenos brotos. Para diversos povos indígenas australianos, sua presença sempre foi considerada um importante indicativo da existência de água nas proximidades, tornando-se um aliado valioso para quem atravessava regiões desérticas. Adaptado às condições extremas do interior da Austrália, esse pombo representa perfeitamente a incrível capacidade da vida de prosperar mesmo nos ambientes mais desafiadores. Pombo arcanjo. Entre todas as raças domésticas desenvolvidas pelo ser humano, poucas alcançaram um nível de beleza tão impressionante quanto o pombo arcanjo. Criado na Europa por meio de séculos de seleção cuidadosa, ele possui penas metálicas que refletem tons de cobre, bronze, ouro e verde, produzindo um brilho intenso que lembra joias lapidadas ou armaduras ornamentais. Dependendo da iluminação, sua plumagem parece mudar de cor, criando um efeito visual fascinante. Originário do século XIX, tornou-se especialmente popular em países como Alemanha e Inglaterra, onde passou a ocupar posição de destaque em exposições de aves ornamentais. Diferentemente de muitas outras raças domésticas, seu desenvolvimento teve como principal objetivo destacar a beleza, transformando-o em uma verdadeira obra de arte viva. Atualmente, continua encantando criadores e admiradores ao redor do mundo, demonstrando como a dedicação humana, aliada à extraordinária diversidade genética dos pombos, foi capaz de produzir uma das aves ornamentais mais elegantes já conhecidas. Pombo de Nicobar. Entre todas as espécies de pombos existentes, poucas despertam tanta admiração quanto o magnífico pombo Nicobar. Sua plumagem parece desafiar a própria natureza, exibindo reflexos metálicos em verde esmeralda, azul safira, cobre e bronze que brilham intensamente sob a luz do sol. As longas penas do pescoço lembram uma elegante capa de fios reluzentes, conferindo à ave uma aparência quase mística. Habitante de pequenas ilhas do Sudeste Asiático e do Oceano Índico, esse pombo prefere florestas costeiras preservadas, onde encontra abrigo e alimento em abundância. Mas sua importância vai muito além da beleza. O pombo Nicobar é considerado o parente vivo mais próximo do lendário dodô, ave que desapareceu para sempre no século XVII. Essa ligação faz da espécie uma peça fundamental para os estudos sobre evolução e biodiversidade das ilhas oceânicas. Infelizmente, sua aparência exuberante também o tornou alvo da caça e do comércio ilegal de animais silvestres. Hoje, diversos projetos de conservação trabalham para proteger suas populações e garantir que essa verdadeira joia viva continue colorindo as florestas tropicais por muitas gerações. Pombo coração sangrando. Poucas aves possuem uma aparência tão marcante quanto o pombo coração sangrando. Encontrado exclusivamente nas florestas das Filipinas, ele chama atenção por uma mancha vermelha intensa localizada no centro do peito, criando a impressionante ilusão de que a ave foi atingida e está sangrando. Apesar da aparência dramática, trata-se apenas de um desenho natural formado pelas penas, uma característica que transformou essa espécie em protagonista de inúmeras lendas locais. Em diversas tradições filipinas, essa marca simboliza coragem, amor e proteção das florestas. Extremamente tímido, prefere caminhar silenciosamente pelo chão da mata, onde procura sementes, pequenos frutos e insetos escondidos entre as folhas secas. Seu comportamento discreto faz com que seja raramente observado na natureza, aumentando ainda mais seu fascínio. Entretanto, a destruição das florestas e a caça reduziram significativamente suas populações. Atualmente, o pombo coração sangrando tornou-se um importante símbolo da conservação da fauna filipina, lembrando que algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta dependem diretamente da preservação de seus habitats naturais. Pombo fruta laranja. Imagine caminhar por uma floresta tropical e encontrar uma ave completamente coberta por penas de um laranja intenso, tão vibrante que parece emitir sua própria luz. Essa é a impressionante aparência do pombo fruta laranja, uma espécie exclusiva das Ilhas Fiji. Os machos exibem uma coloração alaranjada extremamente chamativa, contrastando com pequenas áreas verdes nas asas, enquanto as fêmeas apresentam plumagem predominantemente verde,
permitindo que permaneçam perfeitamente camufladas entre a vegetação. Essa diferença entre machos e fêmeas representa uma sofisticada estratégia evolutiva, combinando atração durante a reprodução e proteção contra predadores. Alimentando-se principalmente de frutos silvestres, a espécie exerce um papel essencial na dispersão de sementes e na regeneração das florestas da região. Apesar da aparência exuberante, trata-se de uma ave surpreendentemente discreta, que passa boa parte do tempo escondida entre as copas das árvores. Não é raro turistas confundirem esse pombo com papagaio devido às cores extraordinárias de sua plumagem, demonstrando como a natureza frequentemente supera nossa própria imaginação. Pombo fazão de nuca preta. Durante mais de um século, cientistas acreditaram que essa ave havia desaparecido da Terra. O misterioso pombo fazão de nuca preta permaneceu sem qualquer registro confirmado por mais de 140 anos, tornando-se praticamente uma lenda entre pesquisadores. Porém, em 2022, uma expedição realizada nas densas florestas de Papua Nova Guiné mudou completamente essa história. Imagens registradas por câmeras instaladas no solo revelaram que a espécie ainda sobrevivia, provocando uma das redescobertas mais emocionantes da ornitologia moderna. Sua aparência é extremamente incomum para um pombo. Possui corpo robusto, cauda longa e elegante e uma postura que lembra muito mais um fazão do que seus parentes urbanos. Grande parte de sua vida permanece envolta em mistério, já que quase nada se conhece sobre seus hábitos, comportamento ou reprodução. A redescoberta dessa espécie representa um poderoso lembrete de que a natureza ainda guarda inúmeros segredos e que áreas pouco exploradas podem esconder animais considerados perdidos há gerações. Pombo coroado da Vitória. Poucas aves conseguem transmitir tanta imponência quanto o extraordinário pombo coroado da Vitória. Considerado o maior pombo vivo do planeta, ele pode atingir dimensões próximas às de um peru, tornando-se uma presença impressionante nas florestas de Papua Nova Guiné. Sua plumagem azul acinzentada é complementada por uma espetacular crista rendada que se abre sobre a cabeça como uma delicada coroa, dando origem ao nome da espécie em homenagem à Rainha Vitória. Os intensos olhos vermelhos contrastam com as penas azuladas, criando uma aparência verdadeiramente majestosa. Apesar do porte avantajado, trata-se de uma ave tranquila, que passa boa parte do tempo caminhando pelo solo da floresta em busca de frutos, sementes e pequenos invertebrados. Sua importância ecológica é enorme, pois ajuda a espalhar sementes por grandes áreas, favorecendo a renovação natural das matas tropicais. Infelizmente, a caça e o comércio ilegal de animais silvestres representam ameaças constantes à espécie. Preservar esse magnífico pombo significa proteger uma das aves mais belas, raras e emblemáticas já produzidas pela evolução. Pombo azul de Seychelles. Em um pequeno arquipélago perdido no Oceano Índico vive uma ave que transformou completamente sua história. O pombo azul de Seychelles, endêmico das Ilhas Seychelles, possui uma plumagem azul acinzentada de aspecto aveludado, contrastando com a cabeça branca e uma marcante área vermelha ao redor dos olhos, como se estivesse usando uma delicada maquiagem natural. Essa combinação de cores torna a espécie facilmente reconhecida e uma das mais elegantes de sua região. Durante muitos anos, porém, sua beleza passou despercebida. Agricultores o consideravam uma praga por consumir frutos das plantações, o que provocou uma drástica redução de sua população. Com o avanço dos estudos científicos, percebeu-se que essa ave desempenha um papel essencial na dispersão de sementes e na manutenção das florestas nativas. Graças aos esforços de conservação, sua imagem mudou completamente. Hoje, o pombo azul de Seychelles é um símbolo nacional e uma das principais atrações para observadores de aves e ecoturistas. Frequentemente visto pousado no alto das árvores, ele parece exibir orgulhosamente sua plumagem, lembrando que a preservação pode transformar uma espécie ameaçada em motivo de orgulho para toda uma nação. Pomba-fruta multicolorida. Se existisse um concurso para eleger a ave mais colorida entre os pombos, a pomba-fruta multicolorida certamente estaria entre as favoritas. Encontrada nas exuberantes florestas de Samoa, Fiji e Tonga, essa pequena espécie impressiona pela extraordinária combinação de cores. Os machos exibem tons vibrantes de verde esmeralda, dourado, roxo, lavanda e azul, criando um verdadeiro mosaico natural que parece pintado por um artista. As fêmeas, por outro lado, possuem plumagem predominantemente verde, estratégia que lhes oferece excelente camuflagem durante a incubação dos ovos. Alimentando-se de frutas silvestres, essa ave desempenha um importante papel ecológico ao transportar sementes por diferentes áreas da floresta, favorecendo o crescimento de novas plantas. Em diversas culturas do Pacífico, sua presença é associada à prosperidade, à boa sorte e ao equilíbrio da natureza.
Apesar do tamanho reduzido, sua beleza costuma surpreender qualquer pessoa que tenha a rara oportunidade de observá-la em liberdade, tornando-se uma das aves mais fotografadas das ilhas onde vive. Pombo jacobino. Poucas raças ornamentais conseguem chamar tanta atenção quanto o elegante pombo jacobino. Desenvolvido por criadores na Índia e posteriormente aperfeiçoado em diversas partes do mundo, ele se destaca por uma impressionante estrutura de penas que envolve completamente a cabeça, formando uma espécie de capuz volumoso semelhante ao usado por antigos monges. Essa característica singular cria uma aparência nobre e misteriosa, tornando o jacobino uma das raças mais admiradas em exposições de aves ornamentais. O próprio Charles Darwin estudou essa variedade durante suas pesquisas sobre seleção artificial, utilizando-a como exemplo das transformações que podem ocorrer ao longo das gerações quando determinadas características são cuidadosamente selecionadas pelos criadores. Disponível em diversas cores, do branco puro ao preto intenso e as combinações malhadas, o capuz continua sendo sua marca registrada. Mesmo sendo uma raça doméstica, sua elegância impressiona tanto quanto a de muitas espécies selvagens, demonstrando o extraordinário potencial da diversidade genética existente entre os pombos. Pombo leque indiano. Elegância e equilíbrio definem perfeitamente o magnífico pombo leque indiano. Criado há séculos no sul da Ásia, ele tornou-se famoso por exibir uma enorme cauda em forma de leque, permanentemente aberta, lembrando a exuberância de um pequeno pavão. Enquanto caminha, mantém o peito projetado para frente, a cabeça levemente inclinada para trás e a cauda completamente erguida, criando uma postura extremamente refinada que impressiona em qualquer exposição. Essa aparência sofisticada transformou o pombo-leque em uma das raças ornamentais mais populares do mundo. Disponível em diversas cores e padrões, ele é cuidadosamente selecionado por criadores que valorizam a simetria, o porte e a qualidade das penas. Embora tenha sido desenvolvido principalmente por sua beleza, continua apresentando comportamento dócil e tranquilo, adaptando-se facilmente ao convívio humano. Sua silhueta elegante demonstra que, ao longo da história, poucas aves ornamentais conquistaram tanto prestígio quanto esse extraordinário representante da família dos pombos. Pombo-fruta de cabeça rosa. Encerrando esta incrível jornada, encontramos uma espécie que parece representar a delicadeza em sua forma mais perfeita. O pombo-fruta de cabeça rosa habita as florestas montanhosas de Samoa, Fiji e Tonga, onde vive escondido entre árvores cobertas por neblina e vegetação exuberante. Sua plumagem combina suaves tons rosados na cabeça e no pescoço com asas verde esmeralda e detalhes dourados na região inferior do corpo, formando uma composição harmoniosa e extremamente elegante. As fêmeas apresentam coloração mais discreta, predominando o verde, mas preservam delicados reflexos rosados que mantêm o charme da espécie. Extremamente tímido, esse pombo raramente se aproxima de áreas abertas, tornando cada observação um momento especial para pesquisadores e observadores de aves. Alimentando-se principalmente de frutos, contribui para a regeneração das florestas ao dispersar sementes por diferentes regiões montanhosas. Muitos especialistas o consideram uma das aves mais bonitas do Pacífico, uma verdadeira joia viva que representa toda a riqueza e a sofisticação da evolução nas ilhas tropicais. Ao conhecer essas espécies extraordinárias, fica evidente que os pombos estão muito longe da imagem simples que muitas pessoas associam às aves das cidades. Espalhados por florestas tropicais, montanhas isoladas e ilhas remotas, eles revelam uma diversidade impressionante de formas, cores e comportamentos, demonstrando que a natureza é capaz de criar verdadeiras obras de arte vivas. Além da beleza, cada uma dessas aves desempenha um papel essencial na manutenção dos ecossistemas, contribuindo para a dispersão de sementes, o equilíbrio das florestas e a preservação da biodiversidade. Infelizmente, muitas dessas espécies enfrentam ameaças causadas pela destruição dos habitats e pelo comércio ilegal de animais silvestres, tornando a conservação ainda mais importante. Se este vídeo mudou a maneira como você enxerga os pombos, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com outras pessoas apaixonadas pela natureza e inscreva-se no canal para continuar descobrindo as aves, animais e paisagens mais incríveis do planeta. Ainda existem inúmeras maravilhas esperando para serem exploradas, e a próxima pode surpreender você ainda mais.